Boa noite, meus queridos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Mais uma noite de reflexão, mais uma noite que viemos para aprender um pouco do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E temos a grata satisfação de contar com a participação e a colaboração da nossa querida irmã Ana Veloso, que traz para nós o tema capacidades morais e intelectuais do homem. Nossa irmã é trabalhadora da Federação Espírita Pernambucana e já é nossa freguesa. Ela já é praticamente trabalhadora da casa, ela está dizendo. Vamos agora fazer a nossa prece para o início da nossa atividade, meus queridos. Elevemos o nosso pensamento ao alto e roguemos. Querido Mestre Jesus, querido irmão e mentor Moacir, agradecidos estamos por mais uma vez abrires as portas de tua casa para nós, em mais uma noite que aqui viemos para buscar conhecimento, para buscar lenitivo, através do conhecimento do Evangelho do Cristo, para nos auxiliar nessa nossa jornada. Rogamos a espiritualidade amiga, a espiritualidade maior, que auxilie a nossa irmã que fará uso da palavra na noite de hoje, que todos que aqui estamos possamos alcançar aquilo que viemos buscar. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos guarde hoje e sempre. Damos assim, meus queridos, por iniciada a nossa atividade na noite de hoje e passo a palavra à nossa querida irmã Ana Veloso. Pode ficar à vontade, querida. Boa noite, tudo bem? Prazer estar de volta aqui à casa de Moacir, que é a nossa casa também. Sempre que eu venho para cá e todas as vezes que eu vou falar em algum lugar, eu digo isso, que o tema é para mim, em primeiro lugar, né? E é importante porque a gente vai revisitar alguns estudos do ESD, do MEP, da formação que a gente tem. E esse tema é um tema desafiador, porque nós nos perguntamos, e eu vou começar com algumas perguntas para vocês, que foram as perguntas que eu também me fiz, né? Quando a gente olha para esse tema, capacidades morais e intelectuais do homem, eu vou chamar a atenção para que a gente pense em capacidades da humanidade, não somente do homem, mas da humanidade, da coletividade que transita nesse planeta de provas e expiações, que é o planeta Terra. Então, vou começar fazendo algumas perguntas, e ao longo desse trabalho de hoje à noite, a tentativa não é de responder todas as perguntas, mas de trazer reflexões para que vocês possam sair daqui, espero eu, pensando sobre, assim como eu passei os dias me preparando, lendo, pesquisando e pensando sobre o tema e sobre as perguntas que eu trago aqui. Há algumas respondidas pelos espíritos que foram acionados e que participaram da codificação, responderam algumas delas para Allan Kardec e esses benfeitores, mas a gente precisa pensar sobre. Vamos lá. E dizer que a gente está se amparando no Livro dos Espíritos, cuja edição dele, a primeira edição dele, vou pegar a minha fila aqui, viu? Foi de 1857 e também da parte das questões de 361 a 378 e a parte terceira das leis morais do capítulo 8, sobre a lei do progresso,
que é a Marcha do Progresso, a questão 780. Eu também vou tratar aqui de alguns exemplos de outras obras e depois eu posso passar para vocês. Quem tiver interesse me pergunta. Mas vamos adentrar nesse assunto que vai, espero eu, trazer algumas reflexões para nós. Questões. O que é moral? Obviamente que a gente vai trabalhar aqui moral e inteligência à luz da ciência espírita. Não vamos tratar aqui necessariamente de conceitos filosóficos, mas à luz da ciência espírita e do que a espiritualidade amiga nos orienta em relação a esses conceitos. O que é moral? O que é inteligência? Progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual. O que é mais importante? O progresso moral ou o progresso intelectual? Avançar na moralidade ou na inteligência? Como a gente pode evoluir moralmente? Como a gente pode evoluir intelectualmente? Então, são algumas questões que a gente vai fazer aqui, que a gente vai pensar juntos. E a primeira observação que eu vou trazer é segundo o Livro dos Espíritos, na questão 634, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos, e eles respondem que nós, todo espírito é criado simples e ignorante. E ao longo da sua existência, ele vai evoluindo. Não há um espírito que retroceda. Então, essa é uma boa notícia. Todos nós e todas nós iremos numa escala ascendente. Então, a gente pode até estacionar em alguma encarnação, mas a gente sempre vai evoluir. Então, vocês podem ficar tranquilos e tranquilas de que nós estamos subindo os degraus da evolução. Qual é a nossa meta? Qual é a meta de todo espírito que foi criado por Deus, simples e ignorante? É alcançar o grau de pureza, que na escala evolutiva dos espíritos são considerados aqueles espíritos puros. São aqueles que não de jeito nenhum, tá certo, deixam de praticar o bem. Tem aqueles na escala evolutiva que são bons e ao mesmo tempo escorregam aqui, escorregam ali, ainda se deixam dominar pelas paixões materiais, ainda tem orgulho exacerbado. São aquelas pessoas, né, aqueles espíritos que têm dificuldade de praticar o perdão. Ainda há, hoje, no mundo, espíritos que se referenciam, por incrível que pareça, na lei do olho por olho e do dente por dente. Pisou no meu pé uma vez, eu piso duas vezes no seu. Então, esses espíritos ainda precisam se purificar, se burilar, né, para poder alcançar a perfeição. Mas todos nós e todas nós alcançaremos o grau de espíritos puros. Por quê? Porque essa é a nossa vocação. A vocação do espírito não é estacionar na evolução. Mas para isso, nós precisaremos angariar moralidade e também evoluir intelectualmente. Porque essas duas questões, elas andam uma ao lado da outra. E eu vou dizer por quê mais tarde. E aí, é preciso aqui nessa questão 634, eles dizem
que o espírito adquire experiência, e para isso é necessário que conheça o bem e o mal. Eis porque existe a união do espírito e do corpo, porque nós precisamos da experiência material para experimentar determinadas sensações, sentimentos, para viver na pele, na carne, para a gente poder evoluir. Senão, nós estaríamos sempre no mundo espiritual maravilhoso, tá certo? Estudando, crescendo intelectualmente e moralmente. Mas para poder colocar em prova a nossa própria evolução, nós nos comprometemos com a espiritualidade. A cada reencarnação, a gente tem uma programação. E essa programação é para vencer as nossas próprias dificuldades. E as nossas próprias dificuldades que nós criamos. Porque Deus é tão maravilhoso, Pai maior, que nos confere o livre-arbítrio. Então, todo mundo tem as leis, a lei do amor, a lei da caridade, a lei do trabalho, estão aqui na nossa consciência. Todos os espíritos têm. Mas o exercício de todas essas leis é que é a dificuldade, né? Nem sempre a gente vai conseguir exercitar o perdão. Nem sempre a gente vai conseguir vencer o orgulho. Nem sempre a gente vai conseguir vencer a vaidade. Há espíritos que vêm para a Terra para se libertar de determinadas questões que são milenares. Porque nós somos espíritos eternos e antigos, viu, meus irmãos e minhas irmãs? Nós já passamos por aqui várias vezes. E às vezes é necessário que a gente tenha várias encarnações para a gente poder vencer uma dificuldade, que é do espírito, não é do corpo, é do espírito. Porque nós somos espíritos eternos em um corpo finito, que tem um prazo de validade. O espírito não tem prazo de validade, ele é eterno. Agora, a nossa encarnação tem um determinado prazo de validade. E a gente deve aproveitá-la ao máximo para desenvolver a moralidade e a intelectualidade durante a encarnação. E aí, gente, a gente tem o conceito de moral segundo o Espiritismo, né? A ciência espírita diz que moral, ela se parece um pouco com a definição de moral filosófica, que é fazer o bem. Parece tão simples, né? Como é que eu vou evoluir moralmente? Regra do bem proceder, fazer o bem, funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então, para que a gente cresça moralmente, a gente precisa entender qual é a nossa função aqui e o que é que Deus espera de nós. Eu estou lembrando aqui de uma passagem do livro Paulo e Estevão, não sei, alguém já leu? Paulo e Estevão? Então você vai recordar, e se eu estiver errada, você me corrige. Tem uma passagem que é maravilhosa, eu sou apaixonada por esse livro, e eu li de novo agora, recentemente, que Paulo é a história do apóstolo Paulo, que ele veio ao mundo na cidade de Tarso, né? Uma das cidades dos tempos do Cristo mais, digamos assim, valorizadas daquela época. E Paulo, ele nasceu e ele foi, digamos assim,
denominado como Saulo, porque ele era um doutor da lei. Ele foi criado e ele foi educado, e a sua inteligência para desenvolver todas as habilidades para ser um doutor da lei e viver, né, aplicando a lei mosaica nas sinagogas. E ele era reconhecido pela sua inteligência, pela sua capacidade de oratória, etc. e tal. Vou fazer um recorte muito pequenininho. E Saulo, como era antes de Paulo, antes de se converter ao cristianismo, ele era um perseguidor dos cristãos. Ele era aquele que mandava executar os cristãos, perseguia os que acreditavam no Cristo. Ele não acreditava no Cristo, porque à época de Jesus havia uma compreensão de que a lei mosaica era para ser seguida. E Jesus veio e disse: eu não vim destruir as leis, nem vim destruir os profetas. Eu vim para acrescentar uma lição. E essa lição era de que eles acreditavam num Deus dos exércitos e da guerra. E Jesus veio dizer: eu vim para trazer a boa nova de um Deus que é amor, que é perdão, que é bondade. E que não é aquele Deus do olho por olho e do dente por dente. Né? Então, Saulo, que era perseguidor dos cristãos, ele tem uma visão do Cristo. Quando ele estava a caminho de Damasco, já depois de ter mandado matar vários cristãos, executar, prender, torturar, de ter assistido uma série de assassinatos de cristãos, somente porque eles acreditavam e eles viviam o cristianismo redivivo dentro deles, os cristãos primitivos. Ele está indo a caminho de Damasco com uma comitiva para perseguir os cristãos lá. E ele tem uma visão. E quando ele tem essa visão, ele fica cego. Ele vê e ele escuta: por que me persegues? Jesus fala com ele. E naquele momento, aquele perseguidor de cristãos sente e vê o que é a magnitude de um espírito puro, Jesus. E ele se converte ao cristianismo e a partir de então, depois de um determinado tempo, quando ele já recobra a visão, ele passa a se chamar Paulo e se transforma num dos maiores apóstolos do Cristo. Também foi perseguido, torturado como cristão. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Trazendo esse breve trecho da história de Paulo, que eu espero não ter errado, viu, irmã? Que a partir do momento que nós somos tocados e tocadas por essa luz divina que se chama o Cristo e o seu Evangelho, a gente pode adquirir capacidades morais. A gente pode fazer algo por nós mesmos, que é olhar para a nossa trajetória de vida e observar o que é que eu posso fazer diferente a partir de agora. Pensando aqui em bem proceder, em primar pelo bem, pela prática do bem, que para a nossa ciência espírita a gente traduz como a máxima: fora da caridade não há salvação. Então, Saulo se converteu ao cristianismo e passou a praticar a caridade. E a partir daí ele construiu sua nova estrada moral.
ele se transformou. E a história dele pode ser a nossa história. E é um pouco da nossa, porque se a gente pensar, eu sempre penso assim, minha gente. Se hoje eu estou aqui para vencer essas tendências, é porque eu já evoluí muito. Porque imagina no passado. Imagina na época de Jesus que as pessoas guerreavam e se matavam, perseguiam, etc, etc. Eu imagino que eu estava lá também, perseguindo. Então, vamos olhar para nós e pensar, hoje eu sou melhor do que ontem, mais moralizado. Mas amanhã eu serei melhor do que hoje. Santo Agostinho, que é um outro espírito evoluído, vocês devem conhecer, né? Santo Agostinho. Ele era muito pobre na encarnação que ele foi Agostinho, né? Mas ele tinha uma sabedoria que ele trazia das outras encarnações. Mais uma coisa boa para vocês guardarem aí. Além da gente não retroagir, a gente guarda no espírito tudo que a gente aprende. Então, a nossa inteligência, os nossos valores morais que a gente adquirir, a gente vai colocando na nossa bagagem espiritual. Ficam no espírito. Não é algo da minha individualidade hojiana, mas é do espírito que me anima. Então a gente vai levar. Tudo que a gente estudar, tudo que a gente evoluir, a gente leva. É um patrimônio que a gente adquire. A inteligência dá com o pensamento a vontade de atuar, nos permite ter a consciência da própria existência, nos faculta a percepção de que somos uma individualidade, tá certo? Nos dá condições para que sejam estabelecidas relações com o mundo exterior, dá meios para cada um de nós prover as suas próprias necessidades. A inteligência que nos é conferida enquanto espírito, tá? Nos é conferida por empréstimo também, porque nada que nós temos é nosso, nem material, nem espiritual. O que a gente adquire enquanto espírito é uma riqueza que nós trazemos, mas todas as habilidades e tudo que a gente tem vem de Deus. Tudo. É por isso que, geralmente, uma das capacidades morais que a gente tem que desenvolver é a humildade, né? A gente não pode dar com a mão e se engrandecer com a outra. A gente tem que tentar praticar a humildade também. E aí, a consciência do futuro, a inteligência nos dá essa consciência, a percepção das coisas que não são materiais e o conhecimento de Deus ou daquilo que pode nos conduzir a uma melhor compreensão dele. Isso está nas questões 71 e 585 também do Livro dos Espíritos. Tá, mas aí vocês podem pensar assim, tá bom, tem a moralidade, né? Tem a inteligência. Eu já disse que uma pode não se desenvolver ao mesmo tempo que a outra, mas a gente vive num mundo que caminha para a regeneração na escala evolutiva dos mundos. Mas a gente está num mundo de provas e expiações, ou seja, a gente ainda vive num planeta que tem muitos conflitos. A gente vive num planeta que tem guerras, né? Matança de animais. Imagina. Muitas vezes matando os elefantes para tirar um marfim para vender. A gente vive num mundo onde a natureza vem sendo destruída e nós estamos enfrentando
as ondas de calor, enquanto outros hemisférios da Terra enfrentam ondas de frio. As mudanças climáticas. Eu não sei se vocês assistem na televisão, todo dia tem uma reportagem falando as mudanças climáticas, teve uma enchente. São Paulo agora está enfrentando chuvas, aí depois vai ser aqui. Aqui é um calor muito forte, que ninguém aguenta. O Rio de Janeiro, lá no Piauí, em São Paulo chovendo, teve aquela enchente no Rio Grande do Sul no ano passado, né? Aqui também a gente tem a destruição da natureza, porque tudo isso é provocado pelo livre-arbítrio do homem, exercido de forma equivocada. Concentração de riquezas é um outro problema, né? É um outro problema. Muita gente rica e milhões de pessoas pobres. E os preconceitos de todas as ordens. O racismo, que coloca as pessoas negras, como eu, como tantos de nós e tantas de nós, em situações de violência. O preconceito contra as pessoas que têm deficiências, algum tipo de deficiência. O preconceito contra as pessoas que são de determinado aspecto físico, estético, que se chama de gordofobia. O preconceito contra as pessoas que vivem sua sexualidade de forma diferente da que a gente vive. O preconceito contra as pessoas idosas, que muitas vezes deveriam ser supervalorizadas pelo seu conhecimento, experiência e sabedoria, e são relegadas, abandonadas, não são valorizadas como deveriam. Então, são vários tipos de preconceitos que nós vivenciamos na nossa sociedade. E todas essas questões nos trazem algumas perguntas. Mas nós já evoluímos tanto intelectualmente, o homem já pisou na Lua, nós já descobrimos a cura para tantas doenças. A vacina do Covid-19 foi produzida em tempo recorde. E tantas outras vacinas. E tantas outras descobertas científicas maravilhosas que nos colocaram hoje na posição que a gente está, enquanto civilização, sociedade. Mas a gente ainda vive tudo isso. Apesar de tanto avanço intelectual, científico, tecnológico, hoje a gente tem uma palestra transmitida pela internet. E eu lembrei agora que eu estava assistindo uma palestra e um palestrante, ele conviveu com Chico. E Chico fez uma viagem com espíritos evoluídos e levaram ele. E ele se teletransportava para outros mundos, para o mundo espiritual, Chico Xavier, porque é um espírito muito evoluído, né? E aí, quando ele voltou, ele perguntou a esse colega: fulano, o que é multimídia para você? Isso, gente, há 30 anos. Aí a pessoa virou para ele e fez: olha, eu não sei não, mas deve ser uma coisa assim, várias mídias juntas. Isso foi antes de existir esse termo multimídia. Então, na espiritualidade, né, a gente vê aqui na Terra, nesse planeta, a gente tem uma reprodução com um menor grau, pálida reprodução do que existe na espiritualidade. Então, o que é? Porque ele disse, Chico disse, olha, no futuro, o espiritismo vai ser transmitido por via multimídia. E é o que a gente está fazendo aqui. Antes de existir internet. Então,
para vocês entenderem o quanto a ciência espírita ela é evoluída e quanto ela nos convoca a pensar num mundo que a inteligência e a moralidade precisam se encontrar. Vamos lá. E aí a gente vai refletir sobre a brevidade da vida e que a gente ainda dá pouca importância. Eu digo a gente, eu estou falando de mim, tá? Vocês não. Ao desenvolvimento moral. Né? Eu trabalho numa instituição de ensino, né? Uma instituição pública de ensino, onde se valoriza muito a intelectualidade, a educação, a cultura. E tudo isso precisa estar caminhando de mãos dadas com a evolução moral. Por quê? Por acúmulo de cegueira, frequentemente se encontram pessoas escravizadas a penosos trabalhos pelo amor imoderado da riqueza e dos gozos que ela proporciona. E se vangloriam de viver uma existência dita de sacrifício e de mérito, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmas. Insensatos. Unicamente no vosso corpo haveis pensado. Seu bem-estar, seus prazeres foram objeto exclusivo da vossa solicitude egoística. Por ele que morre, desprezaste o vosso espírito, que viverá para sempre. É um trecho que é de um espírito protetor, naquelas instruções dos espíritos que está no Evangelho, que ele chama a nossa atenção, para que a gente não pratique apenas o cuidado com o corpo ou com o exterior, mas que a gente pense em cuidar da nossa alma, do nosso espírito. E como é que a gente vai cuidar do nosso espírito? Trabalhando para nossa inteligência e para a nossa moralidade. É assim que a gente vai fazer com que o nosso espírito ele seja alimentado. E aí eu vou trazer alguns dados para vocês pensarem sobre essa questão da evolução intelectual e da evolução moral. A gente tem um dado dessa semana, tá? Essa pesquisa saiu agora, em 2025. 60% da riqueza de bilionários vem de herança, corrupção, monopólio. 60%. A gente tem um dado em que 10% da população controla a riqueza dos 90%. Isso é um dado. Vamos lá. Em um ano, a população em situação de rua aumenta 25% no Brasil. Esse dado também é de agora, essa semana, peguei agora, né? 320 mil pessoas vivem nas ruas do país, em situação de rua. Eu lembro que eu ia para uma atividade muito bonita que se chama o Banho Fraterno. Eu acho que vocês devem conhecer. Que é uma atividade onde pessoas que vivem em situação de rua, elas são acolhidas, elas recebem um banho, elas recebem roupa, elas recebem um café, elas recebem um corte de cabelo, um tratamento, tá certo? E essas pessoas, muitas vezes, quando recebem esse carinho, essa atenção, elas se transformam. Porque são pessoas que vivem nas ruas e eu não sei como é viver nas ruas. Mas eu imagino que deve ser terrivelmente triste e difícil. Então a gente tem no Brasil um aumento de pessoas que vivem em situação de rua. Mais um dado. Inteligência artificial. Olha só, eu estou falando aqui da inteligência, mas eu não estou falando aqui sobre a inteligência artificial, tá? Mas vocês devem ter uma noção do que é a inteligência artificial.
Eu vou trazer um conceito muito rápido. É aquela inteligência que se desenvolve na internet, tá? Você vai fazer uma busca na internet e a inteligência artificial, que ela pega tudo que tem escrito e publicado na internet, que é a rede mundial de computadores, e dá a resposta para você. Essa é a inteligência artificial. Que, se depois os irmãos quiserem, a gente pode até fazer uma palestra só sobre isso e as implicações morais e espirituais desses fenômenos de internet e redes sociais. Então, e que as pessoas estão ficando dependentes dessas ferramentas de internet e estão deixando de estudar, estão deixando de adquirir determinados conhecimentos porque acham que tudo está ali. Então, não vou estudar sobre isso não, eu vou botar aqui e vou pegar e vou usar. E aí tem uma pesquisa que aponta que essa inteligência artificial, que é uma tecnologia, então ela não é boa nem é ruim, depende do uso, né, que se faz. E para usar a tecnologia, a gente também está discutindo moralidade, porque de acordo com a moral de quem controla a tecnologia, ela vai ser usada para a evolução da humanidade ou para escravizar a humanidade. Então, a gente precisa pensar sobre isso, né? Então, ela pode melhorar os fluxos de trabalho, aumentar a produtividade, mas ela pode gerar uma dependência excessiva, lacunas de conhecimento. Porque você, em lugar de você ir atrás de produzir o conhecimento, você vai lá e vai pegar um conhecimento que foi produzido pela inteligência artificial, que você nem sabe se é correto ou não. Mais uma questão para a gente pensar sobre isso. Que, eu não sei se vocês viram também, a palavra eleita do ano de 2024 foi o brain rot, que é o cérebro podre, que é o seguinte: a deteriorização da mente pelo consumo excessivo de conteúdo superficial, especialmente na internet. Conteúdo que não vai fazer com que a gente aprenda, evolua e cresça. Esse tipo de conteúdo, ele prejudica o nosso desenvolvimento mental, o que se chama de cognição, que é exatamente atrapalha o desenvolvimento da nossa inteligência. Por incrível que pareça, pode nos levar a estacionar na inteligência. Presta atenção. Isso tudo é de agora. E aí, Joana de Ângeles diz para a gente: inclina a tua mente para o mais saudável. Não te faças fiscal do lixo moral da sociedade. Nem te permitas coletar os detritos do pessimismo, como da vulgaridade. Eu não vou perder meu tempo entrando na internet. Eu estou dizendo para mim, viu? Não é para vocês, não. Para ver o lixo moral. É uma perda de tempo. Naquele tempo que você está usando para fazer isso, você podia estar estudando, estar assistindo uma palestra na internet, um conteúdo interessante, fazendo uma pesquisa sobre alguma área científica, assistindo uma peça de teatro lá no YouTube, que tem um show, algo cultural. Então, acho que a gente pode pensar sobre isso. O que é mais importante, né? Eu repito aqui, avançar na moralidade ou na inteligência. E aí eu vou correr um pouco, senão eu não consigo dar conta das questões, né? Beleza. Quais são os pontos principais da transformação moral que marcará a humanidade terrestre segundo o Espiritismo? Essa pergunta está no livro A Gênese, tá certo?
que é um dos livros da codificação espírita, e a Gênese, que eu vou fazer a minha fila aqui. A primeira edição foi publicada em 1868. E ele diz aqui: a fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social. Tudo a ver com o conceito de moralidade, que é fazer o bem. E fazer o bem é exercer a fraternidade. Vamos lá. Agora eu entrei, viu? Cheguei no Livro dos Espíritos, na parte 2ª do Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos, o capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal, faculdades morais e intelectuais do homem. Aí vem a pergunta 361, porque assim, no Livro dos Espíritos, que foi a primeira obra da codificação, Allan Kardec, ele fazia perguntas aos espíritos e eles respondiam. E na pergunta 361, ele pergunta o seguinte: qual a origem das qualidades morais boas ou mais do homem? E os espíritos vão dizer: são as do espírito nele encarnado. Quanto mais puro é o espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. O que é isso? Quanto mais evoluído é o espírito, mais propenso ao bem, mais moralizado é aquela criatura onde o espírito está encarnado. Vocês entenderam? A outra: seguir-se-á daí que o homem de bem é a encarnação de um espírito bom e o homem vicioso há de um espírito mau. Aí a espiritualidade amiga, como ela é muito didática, né? Vai dizer: cuidado, não use o termo espírito mau, porque você vai classificar um espírito como mau eternamente. Vamos colocar espíritos imperfeitos, aqueles que ainda estão em busca da perfeição, né? Chamai esses espíritos de imperfeitos. Vamos para a próxima pergunta, 362. Qual o caráter dos indivíduos em que encarnam espíritos levianos e desacisados? Que são aqueles espíritos que são imperfeitos e que, em algum momento, nos levam a praticar algo contrário à caridade, né? São esses levianos. E aí eles vão dizer que são travessos, malfazejos. São aqueles que têm ainda muito a evoluir. 363. Tem os espíritos as paixões de que não partilha a humanidade? Não. Os espíritos, eles têm as mesmas paixões que nós temos. Vejam, qual é a diferença? A diferença é que eles estão no plano espiritual. Você não vai virar anjo quando você for para o plano espiritual, quando você desencarnar. Não vai, porque é o seu espírito. Ele vai conservar as mesmas características morais e intelectuais que tem quando está encarnado. Entende? Então, é a mesma individualidade. Não muda. O mesmo espírito dá ao homem as qualidades morais e da inteligência, certamente. É o mesmo espírito. Ele carrega qualidades morais e da inteligência. Você não tem dois espíritos com você. É uma individualidade só. Porque às vezes a gente fica pensando assim, né? E isso também Kardec perguntou, vai chegar lá. Como pode uma pessoa tão inteligente construir o elemento químico que criou a bomba atômica, que matou tanta gente? Como pode uma pessoa ser tão inteligente e ao mesmo tempo
usar essa inteligência para praticar o mal. Como pode criar uma inteligência artificial que poderia e que pode nos ajudar a evoluir, a crescer enquanto sociedade, e ao mesmo tempo querer lucrar com isso e devastar a natureza e devastar a sociedade por conta de uma tecnologia que podia ser para o bem de todos e querer ganhar dinheiro com isso. Pensar apenas um dos primeiros slides, no bem para si, para o corpo, material, e não pensar no coletivo. Né? A gente não se pergunta isso, mas minha gente, como pode? Tanta evolução e ao mesmo tempo a gente ainda caminha com tantos preconceitos no mundo. A próxima, 365. Por que alguns homens muito inteligentes, o que constitui um indício de superioridade, são ao mesmo tempo profundamente viciosos? A gente tem assim de exemplos na literatura. O Paulo, que era Saulo, ele era cheio de vícios. E ele foi se moralizando quando ele descobriu o cristianismo, o Cristo. Né? De assassino de cristãos, ele passou a ser um apóstolo. Na mesma encarnação, olha só. Que maravilha. É que eles não são ainda bastante puros, os espíritos encarnados nesses homens, e cedem à influência de espíritos piores. Vocês sabem que muitas vezes nós temos más tendências que acompanham o nosso espírito. E que a gente precisa só de um empurrãozinho para deslizar e cometer um ato que a gente pode se arrepender pelo resto da existência. Né? A gente tem más tendências. Mas aí chega um irmão, encarnado ou desencarnado, que vai ficar aqui, ó, no nosso ouvido. Faz isso, vai por aqui. E você, não, eu tenho até vontade, mas não vou não. Eu estou com vontade, mas não vou. E em algum momento pode acontecer uma ajudinha externa da nuvem de testemunhas que estão aqui, estão em todos os lugares, e que às vezes você fica pensando, você, a sua individualidade, eu vou, né? Isso não vai fazer mal a ninguém, ninguém vai saber. Aí vai lá e comete um erro. E aí, ele vai dizer o seguinte, que durante um período, o espírito pode se adiantar em ciência e no outro em moralidade. Pode ser que em uma encarnação você evolua mais com relação à inteligência e na outra você evolua mais com relação à moralidade. E aqui eu não posso esquecer, eu vou trazer um exemplo. Eu não sei se todo mundo aqui assistiu o filme de Divaldo. Assistiram? Quem foi que assistiu o filme de Divaldo? Oh, muito bom. Inclusive tem no YouTube para vocês assistirem, viu? Sem pagar. Obviamente que tem que ter acesso à internet. No filme de Divaldo, eu trouxe até para passar, mas não vai dar tempo. Tem um certo momento quando ele vai para uma reunião mediúnica, que é quando ele vai aprender como é que se desenvolve uma reunião mediúnica. Ele ainda garoto. E durante essa reunião mediúnica, tem uma médium, que é uma senhora negra, que ela está lá fazendo diálogo com os espíritos que ali estão sendo atendidos através de um médium, né? E aí a coordenadora do centro olha para Divaldo e explica para ele que aquele espírito que chega, ele chega muito agressivo, querendo se vingar da pessoa.
E aí um outro médium tenta dialogar com ele, e ele vai e diz, não, você não, porque você isso e aquilo. E aí entra essa irmã. Essa irmã, na época, ela não sabia ler nem escrever. Mas ela tinha, sabe o quê? Autoridade moral. Eu não sei se vocês lembram dessa cena. Que é uma senhora negra que chega e diz, meu irmão, eu te amo. Ela causa um impacto no espírito agressivo, que na verdade era um sofredor. Mas quando vocês assistirem, prestem atenção nessa parte, porque para dialogar, muitas vezes, não é necessário que você seja uma pessoa letrada, mas nós trazemos nosso patrimônio espiritual, a sabedoria e a autoridade moral que ela tinha para dizer, e o sentimento e a caridade com aquele irmão necessitado. Então, tem pessoas que elas não têm o 2º grau, mas elas têm uma sabedoria enorme. Então, não necessariamente a gente deve classificar as pessoas pelo grau de instrução que elas têm. Porque muitas vezes elas não tiveram oportunidade nesse país tão desigual que a gente vive para alcançar e para seguir com seus estudos. Mas o espírito tem um patrimônio intelectual de sabedoria e moralidade. E aí, 366, que deve pensar da opinião dos que pretendem que as diferentes faculdades intelectuais e morais resultam da encarnação dele de outros tantos espíritos diferentes entre si, cada um com a aptidão especial. Gente, essa pergunta é interessante, porque naquela época e ainda hoje, quem acredite que nós somos vários espíritos dentro de nós nos governando. Mas não pode ser assim, é só um, é uma individualidade só. Em um corpo não habitam 2 espíritos, não encarnam 2, só é um. E aí ele diz o seguinte, o espírito tem que ter todas as aptidões, para progredir precisa de uma vontade única. Se o homem fosse uma amálgama de espíritos, essa vontade não existiria e ele careceria de individualidade. Pois que por sua morte todos esses espíritos seriam como um bando de pássaros escapados da gaiola. Então é só um. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual. Vocês já devem estar pensando sobre isso, eu espero. 780 do Livro dos Espíritos, capítulo 8. Lei do progresso. Aí é a pergunta. Decorre deste, mas nem sempre segue imediatamente. Ou seja, o progresso moral não acontece ao mesmo tempo que o progresso intelectual. E aí, como pode o progresso intelectual engendrar o processo moral? Ou seja, o processo intelectual, da evolução intelectual, ajudar também na moralidade, fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Quanto mais a gente tem esse conhecimento, mais a gente vai ser cobrado, né? Muito vai ser cobrado do que muito foi dado. Então, tem uma outra frase que diz, espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos. Como é que a gente vai turbinar a nossa inteligência? Através de leituras, de pesquisas, né? Através, inclusive, de reflexões, de aquisição de novos conhecimentos, da gente ter esse olhar crítico sobre a realidade. E aí, ele vai perguntar na B, como é nesse caso que muitas vezes sucedem serem os povos mais esclarecidos, os mais pervertidos também.
Quando Paulo escreveu a carta, uma das cartas aos Coríntios, a cidade de Corinto, lá em Roma, era uma cidade maravilhosa, cheia de obras arquitetônicas, do desenvolvimento das ciências, de pesquisas. Mas aquela população vivia numa moralidade extremamente complicada. E Paulo escreveu para os cristãos dizendo: precisamos levar a boa nova para que a população dessa cidade, uma cidade tão desenvolvida intelectualmente, possa se desenvolver moralmente também. E aí é o seguinte: o progresso completo constitui o objetivo, ou seja, a gente vai se desenvolver enquanto espírito para que a moralidade e a inteligência caminhem juntas. Tá? Na nossa evolução espiritual. Com equilíbrio, e aí o que é que acontece? Enquanto não se haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que a inteligência seja usada para a prática do mal. Vocês viram os exemplos que eu dei? Muita gente vivendo nas ruas, muita gente pobre e uma parcela pequena ganhando muito, né? Todos esses dilemas que nós temos na nossa sociedade. E aí, a moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a se equilibrar. Daqui a pouco eu vou terminar, mas antes disso, como podemos evoluir moralmente? Aí, a ciência espírita nos convoca a fortalecer os nossos valores morais, o respeito ao próximo, desenvolver a humildade, a cooperação entre nós, a prática da caridade. E a caridade, gente, não é somente a caridade material, tá? Na carta de Paulo aos Coríntios, ele diz: mesmo que eu dê todos os meus bens aos pobres, se eu não tiver amor, nada disso vai ser proveitoso. Mas se eu conhecer todas as ciências, se eu tiver o dom de profetizar, se eu não tiver amor, de nada disso me aproveitará. A caridade é o amor em movimento. E a gente precisa, né, fortalecer esse valor em nós. A paciência é um outro valor que a gente precisa fortalecer. A benevolência, o perdão das ofensas, eu acho que esse é um dos mais difíceis. Eu já dei palestra aqui sobre o perdão. É muito difícil, mas a gente tem que perseverar nesses valores morais, para a gente poder evoluir enquanto espírito, um dia de cada vez, um degrau de cada vez. Chegando já perto do final, tem um trecho do livro Voltei, que é psicografia de Francisco Cândido Xavier, tá? De Antônio Hermínio de Miranda, que para mim é um dos trechos mais significativos desse livro, que ele diz o seguinte: não vale morrer sem a regeneração íntima, sem a reforma íntima. Como é que eu vou fazer a reforma íntima? Quando eu pensar e eu passar a agir para enriquecer meus valores morais. A reforma íntima é uma meta diária de todo espírita. Não é fácil, mas a gente precisa perseverar. E aí, lá no livro, ele diz o seguinte: não vale a pena morrer sem a regeneração íntima, porque ninguém avança um palmo no caminho da eternidade sem luz própria. A gente tem que acender a nossa luz. Jesus disse: vós sois o sal da terra e faça brilhar a tua luz. Mas para acender a luz, a gente é que tem que fazer o esforço. O esforço de cada um, a todo dia.
diante desse mundo e das relações que a gente vive. O esforço, inclusive, dentro do lar, da família, do ambiente de trabalho, que é onde nós somos provocados e provocadas na nossa moralidade, ao exercício da nossa inteligência. E aí ele diz, daí continuar acreditando que o maior serviço prestado à doutrina espírita é ainda o da própria conversão, nossa conversão ao infinito bem. E quem é, para finalizar, o maior exemplo de moralidade que a gente tem? Tem vários aqui que eu coloquei, mas quem é o maior? É o nosso guia e modelo. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu vou ficando por aqui. Espero ter contribuído. Desejo boa noite a vocês, que vocês sigam em paz, pensando sobre isso e pensando, sobretudo, que a cada dia nós estamos muito melhores do que o dia anterior. Muita paz e sigam com fé no Cristo Jesus e no Deus. Boa noite.